Onde estás, Pai, que me deixaste só gritar onde estás? Na angústia, preciso de te ouvir, preciso que me estendas a mão. Eu nunca mais, Pai. Dorme, pequenino, que foste tanto, e espeta-se-me no peito, nunca mais te poder ouvir, ver, tocar. Pai, onde estiveres, dorme agora. Menino, eras um pouco muito de mim. Descansa, Pai. Ficou o teu sorriso no que não esqueço. Ficaste todo em mim. Pai, nunca esquecerei. Bem-vindos ao Beijo Barbário. Vou falar com vocês sobre Morreste-me, do José Luiz Peixoto. Esse livro aqui, que é praticamente um vômito catártico do José Luiz Peixoto após a morte do pai dele, que traz no próprio nome, Morreste-me, a ideia de que parte do filho morreu junto com o pai, quando o pai realmente vem a óbito. É um livro de fôlego curto, ele tem 62 páginas, a diagramação é super tranquila, como vocês podem ver. Eu fiz um monte de marcações. O José Luiz Peixoto tem uma escrita muito bela aqui. Ele diz que não gosta da expressão prosa poética porque dá a entender que a prosa não tem direito a todas essas belas imagens construídas na poesia, né? E eu entendo o ponto dele, nunca tinha pensado por esse lado. E o que eu acho muito interessante é que a gente então escuta os pensamentos de um narrador que perdeu o pai, e ele vai do presente ao passado, relembrando momentos da infância, num passado também mais remoto, em que o pai ensinava coisas para ele, num passado mais próximo, em que o pai estava lutando contra a morte. Então a gente sabe que não foi uma morte súbita, foi uma morte que teve vários episódios, né? Sangramentos, de acompanhamento no hospital e tudo mais. E ele, após a morte do pai, aos poucos fazendo as coisas pela primeira vez, sem a proximidade do pai. O que é muito interessante, porque ele fala que foi dirigir e aí percebeu coisas, e aí ele se vestiu de uma forma e percebeu outras coisas. Então a gente vai vendo movimentos cotidianos que despertam nele percepções com relação ao pai. E aí esse livro é uma ode, né, ao amor paterno, assim, é belíssimo, cria imagens lindas. Ele trabalha com algumas metáforas que são até bem simples, como primavera e inverno, luz e sombra, mas ele faz de uma forma que não fica brega, mesmo quando tá escrito, né, com muitas próclises, ênclises, mesóclises, e com o português de Portugal, que é mantido aqui muito bem nessa edição da Dublinense. E, bom, acho que não tem muito que a gente ficar falando sobre esse livro, muito curto, mas cada página, assim, é uma porrada. Ó, eu gravei uma parte aqui grande, marquei uma parte grande, eu vou ler pra vocês, só pra vocês terem uma ideia, porque ele alterna entre partes de frases curtas e frases bem longas. Então, o livro tem diferentes ritmos, né? Ele chega a ter capítulos aqui, mas acho que é uma divisão em 4 partes só. É bem simples, né? É só uma pausa mesmo, né? Um fôlego que ele toma pra continuar a história. E essa parte, por exemplo, aqui, ela dá uma ideia dessa alternância. Ela começa, ela tem frases mais picadinhas, depois ela termina com frases grandes, percebam. E a capela de São Pedro, cheia de gente a abraçar-me, cheia de gente a dizer-me coitadinho, e os meus pêsames, e sinto muito, cheia de gente a procurar-me, e a querer agarrar-me, e prender-me, e dizer coitadinho, e os meus pêsames, e sinto muito. Pai, perder-te, e revivi o silêncio insepulto dos teus lábios mortos. E as sombras de nós, como se apenas esperassem estes pensamentos para se perderem, misturaram-se no preto. O pó das horas, sem gente a vivê-las, cobriu os móveis e o espaço fechado entre eles. As paredes voltaram a separar o inverno noturno, permanente da casa e do ciclo alternando os dias e do mundo, alheio a nós, para lá de nós. Comigo, a casa estava mais vazia. O frio entrava e dentro de mim solidificava. As várias sombras da sombra de mim, imóveis, passeavam-se de corpo para corpo, porque todos eles, todos meus, eram igualmente negros e frios. E abri a janela, muito longe do luto, do meu sentir, do meu ser, ser mesmo.
o sol pôr, a estender-se na aurora breve, solene da nossa casa fechada, Pai. E pensei, não poderiam os homens morrer como morrem os dias? Assim com pássaros a cantar sem sobressaltos e a claridade líquida, vítrea em tudo e o fresco suave e fresco, a brisa leve a tremer as folhas pequenas das árvores, o mundo inerte ou a mover-se calmo e o silêncio a crescer natural, o silêncio esperando, finalmente justo, finalmente digno. Então ele tem essas passagens que assemelham muito com desabafos, com umas lufadas de ar, assim, uma respiração de uma vez e depois a respiração entrecortada com muitos pontos, depois com muitas vírgulas, e tem essa característica gráfica, essa característica formal do desabafo. Acho que não tem muito mais o que dizer. Esse foi o primeiro livro que eu li do José Luiz Peixoto, mas eu com certeza vou ler mais coisas. Achei de uma escrita muito bela e não faltam indicações de outros livros dele para lermos por aqui. Então fica aqui a dica. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se gostaram, se inscrevam no canal Ficando na Bolha com meu rosto, que vai aparecer por aqui. Deem seus likes ou dislikes lá embaixo. Me digam por que gostaram, por que não gostaram. E me indiquem quais livros do José Luiz Peixoto vocês já leram e recomendam. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.